Boa noite, meus irmãos, graça e paz, da paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje estarei pregando o que nós chamamos de sermão segmentado. Então, sermão segmentado é o sermão onde a congregação participa. Então, hoje você vai participar do sermão através de alguns cânticos, como também através de uma música inspirativa, tá certo? E nós estaremos nos baseando no texto de Romanos, capítulo 1, e leremos juntos o versículo 17. Romanos capítulo 1, verso 17. Vamos ler juntos? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Na sexta-feira passada, meus irmãos, comemoramos os 508 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, aconteceu algo que serviu como um estopim para um movimento que pretendia justamente provocar significativas reformas, mudanças dentro da Igreja Católica Romana. O monge chamado Martinho Lutero, ele tinha preparado 95 teses essas nas quais ele chamava a atenção para o que ele identificava como abusos da igreja em relação aos seus fiéis e também em relação à própria Bíblia. Lutero, meus irmãos, ele era professor de teologia da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, e a sua intenção foi justamente discutir, através das suas 95 teses, com seus colegas acadêmicos. Também, meus irmãos, ele escreveu as 95 teses e enviou essas 95 teses ao seu bispo e também ao seu arcebispo. Numa de suas 95 teses, queridos, Lutero declarou que o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho, Evangelho da glória e da graça de Deus. Essas teses, meus irmãos, elas foram não apenas escritas, mas foram copiadas e começaram a ser expandidas, divulgadas. E a popularidade dessas 95 teses começou a causar um grande incômodo dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque justamente essas teses, elas iam de encontro a um período que nós chamamos período medieval, onde a igreja ela praticava a indulgência. O que é a indulgência? Justamente é o perdão de pecados através de contribuições financeiras. Então, uma pessoa que queria um perdão de um pecado cometido, ela ia até a igreja, ela poderia fazer doação de terras, ou ela poderia dar alguns tesouros, ouro, ou ela poderia também pagar financeiramente. Não somente isso, meus irmãos. Por exemplo, eu tenho entes queridos que já foram mortos, e eu quero que a igreja perdoe os seus pecados. Então, eu ia para a igreja e pagava missas, e essas missas justamente serviam para o perdão dos pecados dos meus entes queridos. Então, meus irmãos, era um negócio muito lucrativo para a Igreja Católica Romana. E esse movimento chamado a Reforma Protestante, podemos dizer que colocou areia na máquina. Então, aquela máquina geradora de lucros para a Igreja Católica, ela começou a ser prejudicada. E, evidentemente, Lutero ele foi chamado pelos líderes da Igreja Católica. Depois do próprio Vaticano, o Papa enviou um mensageiro para que pudesse ter uma conversa séria com Martinho Lutero, e não apenas isso, mas que Lutero se retratasse dessas teses que ele escrevera. Só que Martinho Lutero, meus irmãos, ele não se retratou. Mas Lutero também, meus irmãos, sustentou que a reforma ela deveria ser uma obra da palavra e não uma imposição violenta. Isso quer dizer, Lutero ele não queria levantar um movimento revolucionário dentro da igreja e através também de um movimento, vamos supor, violento. Não. O desejo de Lutero é que a própria Bíblia pudesse provocar
mudanças na vida das pessoas, e essas mudanças, evidentemente, iriam provocar transformações na vida da igreja. Isso aconteceu, meus irmãos, quando Lutero, lendo a própria Bíblia, estudando a Bíblia, fazendo o seu trabalho exegético das Escrituras Sagradas, ele se deparou com esse texto de Romanos, capítulo 1, verso 17, que diz: o justo viverá pela fé. E assim, meus irmãos, gerou as 95 teses, os irmãos estão vendo a imagem ali, que ele chegou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e cravou essas 95 teses. Resumidamente, meus irmãos, as proposições teológicas que serviram para os pilares da reforma protestante são as que nós chamamos de 5 solas. 5 solas essas, meus irmãos, que procuraram diferenciar entre a teologia da reforma protestante e a teologia da Igreja Católica Romana. A palavra sola, evidentemente, é uma palavra latina, né? Que significa, em português, somente. Somente. Então, as 5 solas sintetizavam as crenças teológicas dos reformadores. Isto é, sintetizavam os pilares doutrinários defendidos por aqueles que justamente não apenas queriam ir de encontro a todo aquele abuso da Igreja Católica, mas também provocar mudanças essenciais na vida e na prática cristã. Todos os 5 somente contrapõem justamente aos ensinamentos que a Igreja Católica Romana pregava na época. Por isso, meus irmãos, nessa noite, quero pensar com vocês sobre as 5 solas, isto é, os 5 pilares defendidos por Lutero e pelos reformadores, eu posso dizer, consequentemente, pela própria igreja evangélica dos nossos dias. 5 solas são frases latinas que definem os principais fundamentos da reforma protestante. Fundamentos esses que vão em contradição, em confronto com os ensinamentos da Igreja Católica Romana da época. Então, o primeiro somente, ou a primeira sola, justamente é solo fide. É o ensinamento, meus irmãos, de que a justificação, ela é recebida somente pela fé, sem qualquer interferência ou necessidade de boas obras, qualquer atitudes humanas para adquirir a sua justificação diante de Deus. Evidentemente que a reforma protestante também enfatizou que a fé salvadora, ela é sempre evidenciada através das boas atitudes, através das boas ações, através das boas obras. Então, as boas obras se tornam assim consequências da fé em Jesus Cristo. A visão protestante, meus irmãos, da justificação é de que essa ação, ela se origina em Deus. Deus, meus irmãos, Ele brota em nós, Ele coloca em nós esta fé que reconhece o sacrifício vicário e propiciatório do Senhor Jesus Cristo. A fé é a justiça de Deus que é realizada através da sua palavra. O Evangelho, meus irmãos, de Jesus Cristo, ele trabalha justamente para matar a nossa natureza pecaminosa, o nosso ego pecaminoso, e para realizar a obra transformadora, isto é, o novo nascimento, a nova criatura que nos tornamos em Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, a sua segunda epístola, 5,17, todos aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Solo fide, meus irmãos, significa que é justificação. O que é justificação? É não pesar sobre nós qualquer culpa diante de Deus. Ser justificado diante do Senhor é você ser inocentado, é você sair daquele estágio de culpabilidade, é você não ser mais filho da ira, mas justamente filho de Deus. Este, meus irmãos, foi o ponto essencial da reforma protestante. Lutero se empenhou durante anos, durante um bom tempo, na busca da sua salvação. É interessante que Lutero, ele se flagelava em virtude do seu pecado, ou dos seus pecados, justamente para alcançar o perdão de Deus, mas buscando nas Sagradas Escrituras, ele entendeu que não era o seu autoflagelo, não eram as suas boas obras,
mas a sua fé em Jesus Cristo é que o tornava justificado diante de Deus. Amém?